Recentemente, a Danone anunciou que vai garantir que 98% dos seus produtos no Brasil não tenham aquela lupa de aviso de produtos com alto teor de açúcares, gorduras e sódio, né? Que é aquele selinho que a Anvisa lançou, se eu não me engano, uns meses atrás. Quer dizer, que o portfólio da empresa vai ser altamente saudável, né? Em um primeiro olhar, isso parece simples, né? Mas tecnicamente falando, numa operação com o tamanho da Danone, demanda uma enxurrada de investimentos e mudança de estratégias, né? Então, isso gera a seguinte reflexão, né? Como então ter certeza de que esse tipo de movimento é certo para a sua empresa, né? Para o seu contexto? Ou seja, que além de socialmente responsável, né, uma mudança de portfólio também seja coerente com o anseio do consumidor e, em outras palavras, que se pague, né? Então, no episódio dessa semana, nós vamos conhecer melhor esse case da Danone, né, de ajuste grande de portfólio, e o convidado mais que especial para isso é o Marcelo Bronze, diretor de marketing da empresa no Brasil. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas, divulgado toda terça às 19 horas, tanto no YouTube da The For Sales Company, quanto em mais de 10 plataformas de podcast, que levanta a tua régua quando o assunto são cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing. Então, para a gente começar, eu queria dar boas-vindas ao Marcelo. Como é que você está, Marcelo? Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Lewis? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Marcelo acertou o nome do Lewis, então ele ganhou o nosso brinde, né, Lewis? Exatamente, exatamente. E já me deixou muito feliz, viu, Marcelo? Preste atenção. É que Lewis e Luísa é uma pegadinha grande aí. Beleza. E você, Lewis, tudo bem? Olha, super empolgado. Tu conhece, né, Rodrigo? Tu sabe o quanto eu gosto do segmento de bens de consumo, Marcelo. É o segmento que aqui na The For Sales Company é um dos nossos principais, né? Eu tive a oportunidade já de entrevistar e de conhecer muitos executivos, muitos profissionais, então é um segmento que eu gosto muito. Estou bem empolgado para esse papo. Você passou aí pelo menos uns 3, 4 anos recrutando, acho que 80% para bens de consumo, Provavelmente isso, talvez até mais. De autogestão, né? É. Muito bem, tô com a pessoa certa aqui, como sempre, né? Sempre me ajuda muito nas nossas pautas aqui, né? Marcelo, para a gente começar, conta um pouquinho desse movimento da Danone de saudabilidade e desse compromisso tão rigoroso, né? 98% do portfólio, né? Uma decisão bastante corajosa. E conta um pouquinho desse contexto de vocês para tomar essa decisão de ajuste, né? Bom, vamos lá. Então, primeiro sobre bens de consumo, só um adendo aqui. Eu também sou apaixonado por essa indústria, né? Estou há 20 anos dentro desse mundo, é realmente algo encantador, a chance de levar em escala saúde, alimentação, bebidas, enfim, contribuir com os lares das pessoas. Então, para mim, dentro de bens de consumo, ainda falar sobre alimentos e bebidas é uma diversão, né? Então, eu gosto muito realmente desse mundo todo. A Danone, ela nasce com esse propósito de levar saúde e nutrição para as pessoas através da alimentação. Então, falar sobre portfólio saudável e sobre Danone é quase que uma relação única, hiperconectada, hiperintrínseca ao que a gente faz aqui todos os dias. Quando veio a nova legislação local da Anvisa, que agora em outubro faz com que a indústria inteira de bens de consumo e de alimentos, principalmente, mostre e conte mais para os consumidores que teor tem ali de cada um dos ingredientes, dos nutrientes, enfim, se tem açúcar, gordura, sódio. Para a gente foi muito natural transformar e comunicar para o consumidor o que a gente faz para as pessoas, porque de fato era quase que só mostrar que a gente não tem o selo, né? E o selo é uma consequência do trabalho e do portfólio que a gente tem desde a nossa origem. A gente, por curiosidade para contar para vocês, é uma empresa centenária que nasce, né, de um grego que chega em Barcelona com a sua família, sente falta ali do seu iogurte que já era muito parte do seu hábito diário ali de consumo, e começa a produzir pequenas doses disso e pequenos lotes desse produto, principalmente para o seu filho e para as crianças que sofriam com disenteria naquela época na Espanha. Então nasce de um propósito
muito conectado com saúde. E para mim a Danone é uma referência quando a gente olha todas as empresas de bens de consumo, principalmente de alimentos e bebidas que existem hoje, as globais, as de maior porte no mundo, a Danone é de fato a que tem um portfólio mais saudável entre todas elas. Então isso é um motivo de muito orgulho para a gente, né? Não só iogurte, nossa parte de nutrição especializada, nossa divisão global de águas. Então a gente tem um portfólio que nos orgulha e que carrega a nossa missão ao longo desses mais de 100 anos aqui no mundo inteiro. Uhum. Mas as réguas do governo estão bem altas, né? Quer dizer, você se enquadrar na saudabilidade máxima ali, que é tirar a lupa, é um trabalho aí um pouco desafiador, né? Porque você não ter nada de sódio, quase nada, né? Você não ter quase nada de adição de açúcar, você não ter quase nada de gordura saturada, se eu não me engano, né? É um desafio, né? Principalmente para um portfólio de lácteos, de coisas que quase que está dentro da própria composição do produto, né? Gordura, né? E tal. Como que precisou de muito ajuste ali na composição, ou foi só um ajuste de pontual para vocês? Assim, conta um pouquinho dessa parte mais técnica, né? É a parte mais técnica que, na verdade, a legislação ela pede para as indústrias comunicarem tanto o excesso, né? Então, assim, é um produto que oferece excesso de sódio, de açúcar, de gordura para a população na sua composição, quanto uma mudança também que é bem interessante, que inclusive a indústria foi participando muito dessa conversa com a Anvisa, com os órgãos reguladores, que é comunicar melhor a tabela nutricional dos produtos. Então, né, antigamente, ou até então, porque agora é uma virada que acontece em outubro, é o prazo, né, para todo mundo se adequar a essa nova legislação, cada marca e cada produto seguia alguns padrões de tabela nutricional, e agora passou a ser uma tabela padrão em que você tem que comunicar todos os seus ingredientes por porção, por o tamanho da embalagem. No final das contas, acho que é um movimento que alguns países já tinham feito e que só beneficia a cadeia inteira, né, em visibilidade, em transparência, em verdade, para os consumidores perceberem e fazerem suas melhores escolhas na hora de consumirem. O que a gente até tem usado muito aqui é que cada vez que um consumidor escolhe um produto, ele está escolhendo o mundo em que quer viver, né? E a Danone, no final das contas, quando encontrou essa legislação, para nossa grata surpresa, mas quase que já uma consequência da nossa visão, a gente tem que fazer assim, ajustes muito pequenos de fórmula, né, de receita de um produto ou outro muito específico. Para vocês terem uma ideia, mesmo o Danette, né, que a gente pensa, uma sobremesa, né, enfim, do nosso portfólio, tem chocolate, tem uma quantidade de açúcar. O ajuste que a gente teve que fazer, assim, foi mínimo, só para realmente adequar a legislação, então ter essa garantia e essa certeza de que a gente vai entregar o melhor possível para os consumidores. A gente tem uma comunicação e a gente tem posicionado a Danone como uma casa de marcas agora também, que é um trabalho construção de master brand que a gente tem feito, que é um posicionamento que leva a Danone a comunicar tudo de bom e tudo de bem, né? A Danone, no final das contas, em tudo de bom, carrega 2 pilares, saúde, e sabor, e em tudo de bem, a Danone carrega outros 2 pilares, que é sustentabilidade e sociedade. Então a gente vive para isso, né? E aí, pegando o nosso pilar de saúde, realmente as adaptações foram mínimas para a gente cumprir e muito mais focadas em toda a virada de comunicação de tabelas nutricionais. Hoje é uma frente enorme aqui de trabalho, né? Imagina ter que virar todos os nossos SKUs, portfólio completo, é um movimento inteiro, de todos os players de bens de consumo e num prazo razoável que a Anvisa nos deu, para a gente de fato fazer esse esforço e transformar todas as nossas embalagens ali. Perfeito. Eu ia fazer justamente essa observação, Marcelo, né, eu imaginei que, ah, essa mudança, né, já provavelmente foi feita pela Danone em outros países, né, que estão mais avançados nesse tipo de legislação, e também eu observava já isso no DNA da própria Danone, né, de ter produtos mais voltados à saudabilidade. Então, eu imagino, e é isso que eu gostaria de comentar contigo, que talvez o maior desafio foi o desafio de fato operacional, né, de fazer esse ajuste maior, né, de fato materializar isso no Brasil, né? E eventualmente aproveitar a oportunidade, né, Marcelo, e indo para a tua área aí, né, de comunicar isso de uma forma inteligente para o consumidor aqui no Brasil, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. É exatamente isso. Tem uma carga operacional que é grande, né, então, assim, brincar com um portfólio como tão grande quanto o da Danone, com diversas marcas, é como mover um transatlântico. Então, para qualquer movimento que a gente faça de
ajustes de legislação, mudança de ingrediente, né, inovação, é um transatlântico. A gente brinca que a gente não é jet ski, a gente tem o espírito empreendedor aqui muito forte, muito vivo, mas tem uma complexidade, porque é uma escala muito grande. A Danone está presente em milhões e milhões de lares brasileiros, então a gente tem uma complexidade interna importante operacional. Então a gente criou um time interno dedicado a essa adequação, né, para seguir todas as novas regras, entender, adaptar as embalagens e mover em relação a isso. E a gente aproveitou esse movimento para contar aquilo que a gente já faz, né? Então, esse posicionamento que eu trouxe para vocês agora de tudo de bom, tudo de bem, foi lançado no início do ano. A gente colocou um primeiro movimento, na verdade, em que a gente une todos os produtos do portfólio da Danone em uma plataforma só. A Danone aqui no Brasil hoje tem duas grandes categorias, então iogurtes refrigerados e uma categoria de nutrição especializada com as fórmulas infantis, produtos para adultos. A gente acompanha o consumidor do primeiro dia de vida, ou até antes dele nascer, na gestação da mãe ali, até o final da sua vida. Então a Danone acompanha de verdade essa trajetória e a gente decidiu juntar esses esforços e contar uma história só. Então o que nos une hoje como portfólio, como categorias que são diferentes, têm dinâmicas diferentes, uma é mais focada no canal alimentar, outro em farmácia, que depende mais de prescrição médica, né? Tem uma série de implicações, mas o que nos une é a régua altíssima em qualidade e entrega de produtos saudáveis e nutritivos para os consumidores. Então, a gente contou isso antes mesmo do prazo expirar, começou a levar isso para os consumidores e fez uma grande promoção aqui ao longo do primeiro semestre para levar essa mensagem, começar a posicionar a Danone e levar essa mensagem para todos os nossos stakeholders de uma maneira mais aberta. Mas o engraçado foi isso, né? Que quando a gente olha para dentro, a gente tem tantas e tantas e tantas histórias importantes, bacanas, iniciativas para contar, que a gente tem que escolher algumas delas. E a gente escolheu justamente esse pilar de nutrição, de saúde, para levar essa mensagem para os consumidores. E como que, tecnicamente falando, né, como que é esse processo de definir em que momento atuar conforme o mercado pede e em que momento imprimir uma personalidade de empresa no portfólio? Porque da minha pergunta, né, a gente vem tradicionalmente no Brasil a gente tem como característica da nossa culinária o uso de bastante açúcar, né, nos doces, né? E a Danone, uma vez que ela já estava enquadrada nessas réguas de saudabilidade, ela está fora quase que de um padrão de culinário, né, por assim dizer. Em que momento, como marketing, né, em que momento imprimir tua própria personalidade no portfólio, em que momento abrir mão e ir para uma demanda do consumidor ali, né? A história da Danone, e eu vou falar agora só sobre o portfólio de iogurtes, né? Eu vou dar um zoom nesse portfólio porque é o que de fato nos credencia e carrega a imagem da companhia, foi onde tudo começou, né? As pessoas pensam em Danone, pensam primeiro no seu iogurte, no iogurte que consumiram ao longo da sua infância, que consomem hoje, enfim. A Danone no Brasil, ela chegou na década de 70 e tem uma história marcada por inovação. Então, o que acontece? Ela foi a primeira empresa que adicionou frutas ao iogurte no Brasil, então, para as polpas, para as garrafas, para o iogurte que a gente conhece hoje. Depois de alguns anos, né, inclusive que a gente começou a celebrar agora os 50 anos dessa marca tão querida que é Danoninho, a gente traz Danoninho para o Brasil como o primeiro petit suisse do Brasil. Então a gente começa a construir essa história também de produtos lácteos infantis. E hoje cada potinho de Danoninho, por exemplo, vai mais de 80 ml de leite ali dentro. Então a gente tem um cuidado também para oferecer produtos saudáveis para as crianças. E ao longo dos últimos 30, 40 anos da nossa história aqui, a gente começou a fazer uma guinada de produtos mais funcionais. Isso globalmente, não só aqui no Brasil. Então, por exemplo, final da década de 80, o mercado começou a se desenvolver para light. E a gente trouxe a marca Corpus, sem açúcar, dentro do nosso portfólio. Logo depois, no começo dos anos 2000, a gente traz Activia para o nosso portfólio. Então, a marca também super funcional, é de fato o primeiro grande iogurte funcional do mundo. Então, hoje a gente tem
muito orgulho em dizer que a Activia é o iogurte mais vendido do mundo inteiro, é a maior marca de iogurtes do mundo, e traz a funcionalidade dos probióticos para dentro dessa categoria. E mais recentemente, a gente tem o lançamento de uma marca que é a nossa menina dos olhos hoje, que é a IoPro. Então você olha, se você reparar, toda a nossa jornada, ela é baseada em saúde, ela atende uma necessidade do consumidor e atende também um pouco da funcionalidade que esse universo lácteo pode entregar para o consumidor. O que acontece também, muito especialmente no Brasil, é que o Brasil é um mercado mais funcional. Então, se a gente olhar vários meios de consumo e várias indústrias e produtos, enfim, todos eles sobem um pouco mais a régua de benefícios para os consumidores, né, de mensagens que vão levar, de agregar benefício. Então, a gente até brinca, né, que quando a gente começou esse mercado de produtos de alta proteína aqui no Brasil em 2018, é super recente, né? É a última grande onda que a gente começou aqui no Brasil, poucos produtos e poucas marcas falavam sobre isso. E aí, acompanhando produtos e lançamentos de outras categorias, hoje em dia você encontra até pão com alta proteína, né? Então, todas as marcas começam a adaptar e carregar esses benefícios intrínsecos para o consumidor, porque o brasileiro é fã de produtos mais funcionais, quer cuidar da sua saúde, quer cuidar do seu corpo. Então, tem uma tendência também nacional, que é muito da nossa realidade aqui, e que a gente foi acompanhando e até avançando num lado mais pioneiro ao longo de todos esses anos aqui. A marca YoPro, eu particularmente tenho visto um crescimento enorme dela nos pontos de venda, né? Enorme, E enorme. bem pulverizado em vários tipos de varejo, né? Não só no supermercadista, mas em farmácia, então, meu Deus. Você toma Eopro, Lewis? Conta pra Não, gente. não tomo. Vou te mandar um Mas Active eu tomo. Muito bem, muito bem. O Rodrigo Active é come meu. Danoninho, o Rodrigo come Danoninho todas as manhãs. Eu tô no grupo do Lewis, Eu tô no grupo do mandar. Lewis do Activia, né? Vou mandar um kit de Eopro para vocês Um também. packzinho, Mas você sabe que eu acho esses iogurtes com proteína, eu acho um barato. Eu já consumi no passado, né? Quando estava mais no ritmo da academia. Mas eu acho genial, cara, porque é muito prático, né? Sim. É muito inteligente, né? Se agregar uma finalidade num consumo ali de um produto gostoso, enfim. Agora, você me pegou aqui numa reflexão, Marcelo, porque eu sempre tive para mim que o consumidor brasileiro ele tinha, com base nessa origem que a gente tem nos doces infantis, né, de doces super doces, eu tinha para mim que a gente tem um consumo massificado, mais pendendo pro não saudável, em termos de doces, de qualquer natureza. Mas com base no que você falou, não é bem assim. O consumidor, conta um pouquinho de como que é o perfil de consumo do brasileiro, assim, para quem não conhece tanto quanto eu, né? Assim como eu, que não conhece tanto desse mundo, né? Então, o que acontece é a gente tem, por cultura, sim, produtos mais indulgentes, eu vou colocar assim, né? E alimentos mais indulgentes que a gente gosta de consumir. Mas, por outro lado, o brasileiro tem uma consciência sobre a sua dieta e sobre a necessidade de manter uma saúde, né, muito ativa, muito alta. Muito provavelmente por ser um país continental, em que uma boa parte da população vive na costa, né, um país tropical, em que as pessoas querem ter seus corpos saudáveis para ir à praia no verão. Então, assim, tem uma consciência de saudabilidade que a gente vê acima da média, inclusive de Estados Unidos e de Europa, né? E aí, sem abrir mão das nossas origens, né? Sem abrir mão de ser o país do brigadeiro, o país do pão de queijo, né? E das nossas coisas tão gostosas que fazem parte da nossa cultura. Mas se você parar para pensar, mesmo o modelo hoje, vou pegar um modelo massificado aqui de alimentação, mesmo o modelo massificado de alimentação como restaurante por quilo, é uma maravilha. E a pessoa vai lá, escolhe o que quer, muitas vezes monta um baita prato de salada, de todas as opções que existem ali, 70%, 80% são naturais, são legumes, frutas e verduras grelhados. Então, é acessível. A gente tem uma acessibilidade a produtos mais saudáveis, até pela nossa dinâmica também, pela importância do mercado agro aqui no Brasil, né? Porque tudo que a gente planta dá, né? A nossa grande máxima aqui, em que esse acesso a ingredientes e produtos mais saudáveis, mais naturais, contrabalanceia um pouco da nossa indulgência. Então, é um equilíbrio. Esse grande insight, quando a gente traduz para mercados e produtos industrializados, a gente consegue, sim, alavancar esse lado mais funcional. Então,
Por exemplo, no Brasil, hoje, o Brasil, para a Danone, é um dos maiores mercados para IoPro, né? E vários mercados olham para cá e falam, gente, como é que vocês conseguiram desenvolver essa marca, que é uma marca focada em performance, enfim. A gente fala, pessoal, o Brasil é o maior país com o número de academias no mundo. O Brasil tem uma das costas em extensões de litoral maiores do mundo, né? As pessoas querem ter uma saúde mais em dia, querem cuidar de si próprias. Então, tem uma tendência que está muito enraizada com a gente também aqui. Perfeito. E eu acho que a própria a tomada de consciência pelo aquilo que está ingerindo, né, dos alimentos, ele tem crescido, né, Marcelo? E eu acho que as redes sociais elas trazem isso de uma forma um pouco mais didática, mais de fácil absorção do que no ponto de venda tu chegar e ficar lendo o rótulo, né? Mas fala um pouquinho pra gente disso, né? Como é que você já falou dessa predisposição do brasileiro de buscar uma boa alimentação, né? Eu concordo com isso. Ah, como que o brasileiro ele está transformando ali a forma de ele se educar, né? E aí como as indústrias, como a Danone especificamente está buscando trazer informações de diferentes pontos de contato com o consumidor para se gerar esse conhecimento e por fim consumo. E só um parênteses rápido aqui, mas eu me lembrei de uma coisa, né? O governo atual está sinalizando claramente uma iniciativa de taxar produtos específicos, né? De uma forma diferente. E ao que tudo indica, está havendo uma sinalização que produtos com baixa saudabilidade vão ser sobretaxados, né? Então ainda tem esse parênteses aqui, né? Não tá, acho que ainda não acontece, né, Marcelo? Pelo que me Não, consta. não, Mas, ainda é uma tese em estudo, né? mas parece que está tudo sinalizando para isso, né? Inclusive na reforma tributária atual já estão com linhas ali específicas a respeito, inclusive, né? Do imposto do mal lá, que eles chamam, tem um nome ali que eles estão falando, né? Sim, Imposto. sim, é um estudo. Acho que É, já larga para cigarros e bebidas alcoólicas, já larga sim, com. Mas tem todo sentido, né? Porque você tem uma sobrecarga do sistema de saúde público que todo mundo paga, então eu acho que faz completo e absoluto sentido, né? Você taxar produtos com saudabilidade baixa, né? Não sei se é correto falar saudabilidade baixa ou se eu estou falando uma coisa contraditória aqui. É, Enfim, baixa saudabilidade. Existe baixa saudabilidade, Marcelo? Pouca saudabilidade ou não Então tá. saudáveis, né? Então tem Então tá algumas. certo. Desculpa atrapalhar a pergunta do Lewis aqui. Não, mas imagina. Mas sobre comunicação, a gente tem primeiro uma responsabilidade como indústria de mostrar para o consumidor, não só de fornecer produtos saudáveis, mas de contribuir com essa evolução. Para mim, tem duas grandes conversas e duas grandes vias de fazer isso acontecer. A primeira é uma troca, né? Então, assim, que é o modelo mais atual de marketing, para mim, ele é o mais verdadeiro, que é estabelecer conversas com as pessoas. Então, não adianta a gente mais impor nossa mensagem, falar, olha aqui meu produto e vamos nessa e tá aqui, né? E tem uma segunda que é muito uma parceria com influenciadores, com a comunidade mais médica, com nutricionistas, para que de fato a gente entenda como essa prescrição e como essa recomendação, essa indicação de dietas mais saudáveis pode acontecer. Então, essas para mim são duas vias. No lado de contato direto com o consumidor, essa troca, voltando à IoPro, a mesma Activia quando surgiu há 20 anos atrás, a gente sempre pensou em entender primeiro pequenas comunidades, a necessidade dessas primeiras comunidades e mesmo linguagem, quase um trabalho antropológico assim de conhecimento para depois posicionar as nossas marcas. Então, a Danone também sempre tomou muito desse cuidado e o caso mais recente como o IoPro, a gente surgiu do CrossFit com alguns influenciadores, foi entender a necessidade dessa tribo, dessa audiência, desse pedaço da população, e até hoje a gente tem uma parceria muito, muito grande com eles, inclusive para desenvolvimento de inovação, inclusive para linguagem, para sobre como a gente pode comunicar os nossos benefícios e produtos ali. Na parte médica, de contato com esses profissionais de saúde, a gente também teve, né, com essa união das nossas categorias aqui dentro da Danone, essa união interna, né, porque até então eram várias Danones aqui no Brasil, a gente agora é uma só. Então, hoje a gente tem um canal muito aberto com esses profissionais de saúde através da nossa categoria de nutrição especializada. Então, a gente tem eficiências e mensagens que a gente consegue entender e compartilhar que vão para lá. Qual que é o nosso grande desafio? A Danone hoje é uma das grandes empresas que pesquisa
e investe em pesquisa e desenvolvimento no mundo inteiro. A gente mantém um centro, por exemplo, ali na França, com mais de 550 cientistas que investigam novas formas de entregar saúde através dos nossos produtos para os consumidores. Hoje a gente precisa traduzir também essas mensagens e conectar as duas pontas, que é o grande trabalho que a gente tem que fazer, né? É ouvir o consumidor, entender a ciência e traduzir para capitalizar tudo isso e entregar mais saúde para as pessoas. Perfeito, perfeito. Me chamou um ponto a atenção aqui dos crossfits, né? Marcel, é uma indústria de bens de consumo, logo volume naturalmente é um elemento que vocês querem ter nos resultados, né? Mas eu percebo que o portfólio, aí vai me corrigindo, tá, Marcelo, por favor, mas eu percebo que a construção do portfólio tende a ter produtos talvez um pouco mais nichados ou mais para soluções específicas, para mais tribos específicas, né? Como é que vocês balanceiam isso, né, na construção de novas soluções dentro do portfólio, né? Construir um produto que traga um valor para determinados públicos, mas não deixe, né, não faça com que ele seja uma solução só para eles, né? Ele tem uma penetração maior no mercado. Sim, para mim tem dois desafios aí. O primeiro desafio é de fato entender que existe uma fragmentação de bens de consumo e aí alimentos, né, especificamente, acontecendo no mundo inteiro. Então hoje as pessoas querem conhecer as marcas, querem conhecer o produto, querem conhecer a cadeia inteira daquele produtor. Se é uma marca pequena que ela recebeu por indicação, ela vai consumir, né? Então aquela confiança que depois da industrialização ficou muito restrita a pequenos produtores e grandes indústrias, hoje ela está fragmentada. E é uma realidade. Esse é um primeiro desafio, uma realidade, um desafio para todas as indústrias grandes como a Danone, né, que cresceram ao longo dos últimos 100 anos e enfrentam hoje pequenas marcas, pequenos concorrentes que estão espalhados por aí e faz parte de uma evolução também de pensamento de consumo da população. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é transformar, capturar essa tendência e abraçar ela em escala ou na escala mínima viável possível dentro de uma empresa como é a Danone, uma empresa grande em que a gente precisa atender essas pequenas tendências. O que acontece, e aí é quando a gente consegue conectar de novo essas duas pontas, é que quando a gente identificou, por exemplo, esse potencial do mercado de performance de alta proteína no Brasil, a gente se conectou com uma pequena tribo, mas viu uma grande oportunidade de escalar isso para a população. Então a gente foi entender e o grande insight foi: eu tenho a minha dieta, eu já faço uma suplementação dela com whey protein quando eu vou comprar numa loja especialista, enfim, mas falta sabor. Putz, hoje é difícil, eu tenho que misturar com um monte de coisas para ter uma dieta ali e consumir aquele pó, eu não consigo ter a conveniência, a praticidade de ter algo para colocar na minha bolsa e levar para minha academia, tenho que levar minha shakeira, né? A gente viu ali quais eram os atritos e as dores dessa tribo, né? Dessa pequena parte da audiência, entendeu que o Brasil, sendo o país muito focado em saudabilidade e com o maior número de academias no mundo, poderia escalar uma solução que fosse mais democrática. Então, a partir disso, a gente desenvolveu um produto que é gostoso, que é conveniente, que é saudável, né, e que as pessoas até hoje falam: gente, o que vocês fazem para o Pro ser tão gostoso, né? E entregar 15 gramas de proteína e ser conveniente. A gente desenvolveu e abraçou várias dessas dores e fricções e viu que poderia ser algo em escala para todo mundo. Então, hoje é isso que está acontecendo. Em 4 anos, a marca se tornou uma das 3 principais hoje da companhia no Brasil, e a gente ganhou essa escala e construiu essa escala. Isso não tira da nossa pauta o desafio de construir também pequenas soluções e pequenos produtos ou sabores ou variedades, enfim, ou marcas para atender uma população que está pedindo isso, né? Então, existe uma fragmentação que a gente tem que atender. E aí, para a gente, ainda como uma grande indústria, a magia acontece quando a gente consegue escalar algo para ganhar essa relevância nacional. Interessante, né? Eu não sabia que era tão representativo, né, no portfólio de vocês e me chama a atenção o fato de que é uma linha de faturamento nova que surgiu, né? E isso é muito difícil de fazer mesmo em operações menores, pequenas, você ter lá 30% do teu faturamento oriundo de um produto novo. Isso é muito difícil, mesmo com empresa nova.
Imagina uma empresa pequena, imagina para uma grande corporação, né? Eh, então eu queria te perguntar o seguinte, Marcelo, como balancear no portfólio de produtos e serviços de uma empresa, o quanto de esforço ela vai colocar tentando criar novos blockbusters, né, novos produtos top de venda, que vão puxar o crescimento do negócio, o quanto investir naqueles produtos que já são o pão de cada dia, né, que mantém o negócio girando. É o que tem, existe uma máxima hoje de várias análises que a gente faz e benchmarks, enfim, estudos acadêmicos, né? Apesar das pessoas não acreditarem, há muita ciência por trás de marketing, né? Tem um trabalho grande que às vezes parece, é pura intuição e glamour, né? E marketing é uma baita ciência, né? Apesar de ser uma ciência humana, mas tem muito estudo por trás e pensamento e dados, né? Virou uma ciência humana baseada em uma grande quantidade de dados. O que a gente entende é que 70% do crescimento de uma categoria vem de produtos atuais. Então, assim, vem do que a gente chama de core. Então, eu vou continuar crescendo o meu negócio através de Danone, através de Danoninho, através de Activia, né? Então, pensando só as minhas marcas mais icônicas aqui dentro, através de um Danette. Então, a gente vai continuar construindo pelo menos 70% do nosso crescimento vindo daí. E 30%, isso é para bens de consumo, não estou falando de uma regra interna da Danone, né? E 30 a 20% do seu crescimento precisa vir de novas frentes em que você vai incubar para escalar. Isso para bens de consumo, para uma startup é meio que natural, porque ela lança, quer acelerar e quer escalar rapidamente, né? A gente até tem conversas aqui ótimas internas sobre isso, em que o sonho de uma startup é ter a escala e o poder de distribuição e comunicação de uma grande, e o sonho de uma grande é ter a velocidade e a possibilidade de testar e errar, aprender em pequenas escalas e pequenos públicos, como as startups. Então a gente tenta combinar o melhor desses dois mundos. Mas é um equilíbrio que ele é importante, porque se você não cria a inovação e não faz essa projeção e esses testes, né, para aprender de fato o que pode ser escalado no futuro, você deixa de criar o seu core futuro. Então, é isso que eu estou dizendo, né? IoPro, há 4 anos atrás, é uma marca que não existia, a gente não tinha um produto de performance ainda no nosso portfólio, e hoje ela já é quase o nosso core. Então a gente busca ao longo desses anos, e o que eu estava falando para vocês da nossa história, ela se repete ao longo desses ciclos, né? A gente começou com produto frutado, depois trouxe Danoninho, depois trouxe Corpus, né, e Danette, depois trouxe Activia, agora IoPro. Esses ciclos de trazer grandes marcas que a gente vai conseguir escalar e gerar novas linhas de receita que sejam relevantes também para o nosso negócio, é muito importante, mas sem descuidar do nosso core. Então não adianta também eu só me encantar com o IoPro e deixar de vender Danoninho, deixar de vender Activia, deixar de vender Danone, porque senão a conta não fecha, na nossa estrutura e na nossa escala atuais. Você sabe que a gente vê isso acontecendo como estratégia de portfólio em todos os segmentos, né? Porque a gente sai de um. É quase que um pouco da história do último século, isso, né? Mas a gente sai de um momento de mundo ali, pós-Segunda Guerra, de globalização, onde você ter o produto implicava em você crescer a venda, né? Porque você ia achando mercados novos para você inserir teu produto, ou crescer em share no teu próprio país de origem e por aí vai. E as empresas acho que ficaram ali décadas, né, com essa noção de crescimento baseado em novos mercados, né? Crescimento baseado em ganhar share em relação a concorrente. E de uns anos para cá, sei lá, 2 décadas para cá, eu acho que praticamente todos os segmentos começaram a ir um pouco por esse caminho de decadência caso você não agregue produtos e serviços novos, né? Você tem uma tendência a ficar obsoleto, né? Se você não está lançando balões de ensaio, testando o mercado, vendo novos caminhos para trilhar. E, e aí que eu queria te perguntar, quais as ferramentas principais que vocês usam para fazer essas investigações, esses estudos, né? E, consequentemente, conseguir acertar nas iniciativas novas de vocês? A Danone tem se transformado cada vez mais numa empresa digital e de dados. Então, para mim, né, a onda de digitalização chegou mais tarde nas grandes empresas de bens de consumo, né, e nas grandes indústrias. Então, quando você não é uma nativa digital
o risco, né, e fornece alimentos e bebidas para as pessoas, a tendência é que você seja, a disrupção chegue um pouco mais tarde, né? Como se fosse um grande tsunami de digitalização e que a indústria de alimentos foi ficando um pouco mais para o final. Mas, de fato, a gente já vem trabalhando nessa digitalização e para ser uma empresa mais focada em dados há bastante tempo. E o grande desafio, primeiro, né, é organizar todo esse data lake. Então, imagina que hoje, apesar de eu não ser uma empresa que tem grandes frentes de venda direta ao consumidor, eu gero dado o tempo todo sobre consumo, sobre as minhas vendas, sobre as minhas interações com as minhas redes sociais, com o saque e tal, enfim. Então, o primeiro grande trabalho que a gente fez foi, né, de juntar todos esses dados e extrair daí o grande entendimento e as grandes tendências que a gente poderia ter. Isso localmente, essa é uma primeira fonte. A segunda fonte é que a Danone aí tem uma grande vantagem, né, em relação aos players mais fragmentados que eu estava falando para vocês ali, é uma grande empresa global. Então, quando a gente tem mais de 100 mil pessoas trabalhando no mundo inteiro, pensando e trocando informações sobre novas tendências, categorias, desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento centrais, né, a gente alavanca esse potencial e essa tecnologia também para difundir e aplicar nos diferentes mercados que a gente tem. Além disso, a gente nunca abandonou, que também é uma tendência boa que eu vejo, né? Inclusive para essas indústrias que estão sendo rompidas com mais tardiamente, assim, dentro da nossa realidade de digitalização, enfim, e tal. Eu vejo todo mundo super empolgado com o dado, né? Com, poxa, eu vou pegar tudo isso e vou transformar, e o meu funil, e a minha conversão, e agora eu sou só data-driven e tal, enfim. A gente nunca abandonou aqui o olho no olho com as pessoas, com o consumidor. Então, Activia, que eu estava falando para vocês, a marca de 20 anos aqui no Brasil, funcional, incrível, super bacana. 2, 3 meses atrás, a gente estava fazendo um trabalho com um antropólogo em 10 casas de consumidor, abrir a geladeira, ver o que essas pessoas estão consumindo de verdade, ouvir o que significa a saúde digestiva para elas. Então, tem um trabalho que é muito importante, né, que a gente não pode perder, nisso que eu estava dizendo até de marketing virou uma disciplina cada vez mais focada em dados, né, embasada, enfim, mas tem esse trabalho de conexão humana que gera muitos insights para a gente, que a gente nunca abandonou e que, ao meu ver, a indústria de bens de consumo não pode abandonar, que é esse contato, essa conexão verdadeira com as pessoas, e que, de fato, traga um pouco de representatividade, né, que a gente consiga extrair muito da verdade, né, e que a gente só pode fazer isso numa imersão muito profunda com as pessoas. Se Então, tem vocês, essas se duas, três... vocês forem visitar minha casa, leve pelo menos umas embalagens de Activia para mim, viu? Aquele Vamos. probiótico lá que você toma. É. Você tomou o chazinho. O shot Ah, probiótico sim, é é fantástico. verdade. A gente vai mandar para vocês um Como é? kit de Activia. Eu mudei, eu não quero o Iopro, não, eu quero o Danoninho. Boa, boa. A gente manda um kit com todos os produtos que você Ah, é escolhe. legal. Vocês aí vão é legal. provando e falam, Marcelo, gostei mais desse, mais daquele. Tipo caminhão do Faustão. Isso, o que você gostou mais? Pô, Danoninho, Danone, Activia, o Pro da NET, tem produto para todos os gostos, né? Excelente. Então, podem me usar de teste aí para os produtos, estou bem É feliz com isso. isso. Que legal. E, Marcelo, quanto de crescimento que vocês têm? Vocês fazem o crescimento de vocês de portfólio inorganicamente também ou é sempre orgânico? Conta um pouquinho da estratégia de crescimento que a companhia adota. Pegando como gancho a tua resposta ali quando você fala de velocidade de inovação de startup, né? Acho que tem uma oportunidade enorme hoje deve ter muita coisa surgindo nas pequenas indústrias ali de alimentos e bebidas, né? Então conta um pouco da estratégia de crescimento da Danone, né? É uma estratégia bem orgânica. A Danone já passou por reorganizações globais de portfólio ao longo dos últimos tempos, inclusive aqui no Brasil, né? Até ano passado a gente tinha a marca Bonafont de águas, por exemplo, que a gente já não tem mais. Foi uma escolha dura de portfólio que a gente precisou fazer. Hoje a gente realmente aposta em escalar grandes marcas e grandes projetos globais em mais mercados. Então é um trabalho muito interno que a gente vai acompanhando esse crescimento, porque o Brasil de fato é um continente, assim, parece meio lugar comum a gente falar isso, mas a gente precisa lembrar. Semana passada eu estava lá na Europa discutindo com times globais o que a gente iria fazer, não iria fazer, e a dificuldade que é orquestrar a Europa. Eu falava, putz, pessoal, o Brasil é uma grande Europa, né? Assim, o que a gente vive região a região, estado a estado, complexidade de operação,
né, e consumo e entendimento diferente para as categorias que a gente vive é um grande desafio, né? Então, tem um detalhe que é importante a gente lembrar, que é crescer a categoria. Então, voltando a iogurtes, a categoria tem 95% de penetração no ano. Sabe qual é o consumo per capita hoje do Brasil? 6 quilos por ano. Sabe qual é o consumo per capita de países mais desenvolvidos da Europa? Ultrapassa 30 quilos, 40 quilos. Ah, mas aí tem um detalhe, hein? Posso contribuir com esse estudo. Porque a gente tem na nossa base de alimentação muita verdura, né? E Tem, isso suprime a necessidade do probiótico, né? tem a Porque você vai para probiótica e tem um consumo de leite, né? porque você vai para Argentina, que eles não consomem quase nada de vegetais, né? E eles comem iogurte, mas assim, o dia inteiro, para compensar essa subnutrição da flora, compensar a flora intestinal, né? Fibras e tudo, né? Exato, exato. Então tem esses insights locais, né, e que de fato os consumidores, né, como você, que tem uma consciência maior sobre a sua alimentação, sobre o poder do iogurte como um superalimento e o que ele pode trazer de benefício para a sua saúde, é incrível. Mas mesmo assim, se você pensa, hoje o consumidor médio da categoria compra iogurte uma vez a cada 3 meses, e vai lá, compra uma garrafa, entrega para a família, né, ou consome seu Activia ou seu Iopro, enfim, e vai para lá. Tem um trabalho que é bem importante para a gente construir, que é o desenvolvimento da categoria em si. Então, se de fato a gente relembrar os consumidores brasileiros de que iogurte é o primeiro superalimento, né, o superalimento original da nossa sociedade, da nossa humanidade, porque no final é o melhor do leite com os fermentos e todos os benefícios que os fermentos podem trazer para você, para a sua saúde, a gente pode desenvolver a categoria de uma maneira acessível. Lembra que o iogurte a gente sempre teve também como um produto supérfluo. Ah, poxa, que bacana se eu pudesse ter um iogurte na minha cesta, década de 80, década de 90, Plano Real, lembra disso, né? Iogurte era a capa do Plano Real. Opa, o brasileiro agora pode comprar iogurte. É um produto hoje extremamente acessível, extremamente acessível. Um copo de iogurte natural, você compra por menos de R$ 3, né? Então, uma garrafa para sua família inteira, você compra por menos de R$ 10. Então, tem uma consciência ainda sobre o poder da categoria, que também é uma frente de negócio para a gente, né? De crescer a categoria e crescer o bolo. E aí sim ter uma fatia maior desse bolo. Acho que é uma tarefa importante para a gente como líder da categoria. E é curioso isso, né, Marcelo? Porque o consumo de leite pelo brasileiro é alto, né? Me corrija se eu estiver errado, mas é uma categoria que tem uma penetração e um consumo de litro enorme, né? E É tá ali ao altíssimo. lado, né? Parece que tá ao lado, né? Tá ao lado, eles no final das contas, na mesa do café da manhã, acabam concorrendo com uma porção láctea. Então, as pessoas entendem, né? E a gente também sempre cresceu com isso, né? Lembra que quando a gente era pequeno, tomava café da manhã, nossas mães falavam, ó, pelo menos um copo de leite, toma um copo de leite e mistura um achocolatado para você ter o acesso a isso. E o iogurte foi fazendo parte da nossa cultura também, mas de fato é um mundo lácteo ali que as pessoas, e o brasileiro é super fã, não só de leite, mas de todos os derivados, né? Então a gente é um país que hiperconsome queijos, que hiperconsome leite, que hiperconsome iogurte. Então tem uma conexão nossa muito profunda com o leite e todos os seus derivados. E a nossa tarefa é lembrar as pessoas de que o iogurte é um leite 2.0 no final das contas, vai? Porque traz os benefícios dos fermentos, das cepas, das bactérias, chegando até aos probióticos, como a gente tem em alguns produtos, e que tem um benefício incrível para a saúde. Então, é realmente uma categoria especial de ser trabalhada. É interessante, né? Porque eu fui pesquisar aqui a quantidade de litro de cerveja que a gente consome por ano, per capita. São 67 litros, contra 6 de iogurte, né? Então, 10 Você vezes vê, mais. você vê como é que estão nossas prioridades estão Prioridades. erradas aqui no Brasil, Prioridades. né? Inclusive, tem um ex-jogador de futebol aí, o Marcelo deve estar ligado, né? Que ele, em vez de falar, quando ele vai falar que ele vai tomar cerveja, em vez de falar que ele vai tomar cerveja, ele fala que vai tomar um Danone. É o É o Aloysio famoso, Chulapa. famoso Aloysio Chulapa, eu sou Famoso. São Paulino, então assim, Ah, então tu sabe. Então tu sabe. Ele o fala assim Aloysio, mesmo. ele constrói a nossa marca, né, Exato. espontaneamente. Então Exato. a gente tem esse trabalho também, esse reconhecimento, e é por isso, porque a Danone, no final das contas, ela é sinônimo de iogurte. Então a gente até vê isso como um grande prazer, assim, uma honra, porque o consumidor, independente da marca que ele compra, ele fala, vou comprar o Danone da marca tal, né? Vou comprar esse Danone, e virou um sinônimo de tão profundo, de categoria, né? De tão profundo
que é essa conexão que a gente tem com os consumidores locais. Mas, ó, ficou no ar aqui meu insight, hein? Porque, veja, vocês inseriram lá a proteína no iogurte. Agora você pode inserir o iogurte na cerveja. Ó. Você tem 10 Tá vezes vendo? aqui Vai o dar bem volume. certo. Eu vou ligar pro Dani Vax, de repente a gente faz uma parceria. Não, você tem que começar a rivalizar, Marcelo. Tem que começar a É rivalizar. isso. Rivaliza com a Ambev lá, vai pra cima do ponto de venda, começa a plotar nos bares. Imagina eu No falando bar, pro meu global. bar falando, Danone. é isso. Fala, pessoal, a hora que chegarem aqui pedirem um Danone, você entrega um garrafão nosso, né, de morango. Não entrega uma garrafa de cerveja. Pô, tá Olha, brincando, mas seria um ótimo viral mesmo. Hein? É, seria. Imagina o Luiz Chilapa chegando no bar e falando assim: me dá meu Danone. Aí, pau, toma Ô, Danone, olha aí. garrafão. Caramba, hein? Estamos cheios de ideia. A gente Tá tem vendo? que... Os insights vêm de qualquer lugar, Tá vocês aí, estão ó. vendo aí, né? Vocês estão vendo. Vamos abrir, Rodrigo, uma agência de publicidade. estamos É olhando. isso. Ô, Marcelo, mas eu queria que você comentasse uma tendência que eu tenho visto forte, não só na categoria de vocês, mas em outras também, que é essa conveniência, né? Eu estou buscando um alimento que seja saudável, mas ainda assim eu estou buscando a conveniência, né? Aparentemente, aí, de novo, me corrija se eu estiver errado, mas essa é uma tendência que se reforçou nos últimos anos, né? Acho que o YoPro entra como isso, né? Eu quero um produto já mais elaborado, mas quero saudabilidade, né? Como unir isso? O que vocês observaram aí nos últimos anos, né? E além do YoPro, sem, claro, revelar aí planos futuros de vocês, mas como que vocês têm aproveitado isso? Tem um trabalho grande de conveniência. Claro que a pandemia afetou muito, né, dessa dinâmica de consumo, e agora a gente já vê uma recuperação grande dos produtos feitos para serem levados e consumidos fora de casa. A gente, ao longo do tempo, foi adaptando o nosso portfólio também para isso. O Danoninho é um grande exemplo. O Danoninho sempre foi a bandejinha ali com os potinhos. Em determinado momento, a gente viu que, por ser refrigerado e por ser mais complexo, né, de ser aberto pelas crianças, enfim, tal, a gente precisava de um produto mais conveniente, mais portátil, para ser levado nas lancheiras. Então, para os pais terem a confiança de colocar aquele produto na lancheira e que a criança, de fato, ia consumir dentro da escola, enfim. E a gente lançou o Danoninho Sachê, que é aquele Danoninho com a tampinha, né, o squeeze ali, que a criança tem uma autonomia não só para abrir, para consumir, mas que também tem uma embalagem própria para durar até 5 horas fora da geladeira. Então, os pais colocam na lancheira da criança de manhã, ao longo da manhã ela pode ficar tranquila, né, de que não vai estragar, porque o iogurte tem esse ponto de ser refrigerado. Então, a gente atendeu uma necessidade ali de conveniência muito grande para esse público, mesmo numa categoria refrigerada. É uma tendência e que veio para ficar de fato, né? Apesar das pessoas agora trabalharem mais de casa, né, e saírem menos, enfim, mas sempre querem produtos convenientes, porque o que está por trás é a grande verdade humana hoje de um dia a dia mais corrido, de pouco tempo para você preparar seus alimentos, de pouco tempo para você escolher as melhores opções ali para tomar um café da manhã antes de sair de casa. Então, é uma tendência que ela já é uma verdade e que vai só crescer dentro dessa indústria de bens de consumo. E a gente vai adaptando as nossas ofertas para isso, as marcas, o portfólio. E o Pro também é um grande cara. Então, todos os nossos produtos hoje, né, apesar de terem suas versões para consumo dentro de casa, têm suas versões para consumo fora de casa. Não importa a marca, não existe hoje uma marca na Danone na parte de iogurtes aqui, que a gente, na categoria de iogurtes, que não atenda essa necessidade. Então, é bem real para a gente já como oportunidade de negócio também. Interessantíssimo, né? E além da Danone, falando agora dando um zoom out, né, nessa questão de como entender o comportamento do consumidor e ajustar portfólio, além da Danone, qual outra empresa, na tua visão, não concorrente, obviamente, para não criar problema aqui, né, mas que seria um grande case de ajuste de portfólio a essas demandas do consumidor, a comportamento de consumidor, para a gente ter uma referência, né, do que também tem de mais apurado nessa área, né? Para mim, o que tem me chamado muita atenção, além dessa fragmentação de indústrias, pequenas marcas com uma qualidade interessante, né, pequenas marcas de alimentos surgindo, e a gente também, como grande indústria, acompanhando essa tendência, né, de fragmentação que a gente estava dizendo, essa, para mim, é um sinônimo claríssimo, assim, de acompanhar de perto os consumidores. Uma indústria que tem me chamado muita atenção é a indústria automobilística, que tem um desafio gigante ali de sustentabilidade, né, e está passando por uma transformação, a eletrificação do portfólio, e que realmente tem me chamado a atenção em como fazer isso, de novo, aquilo que a gente está falando em escala, atendendo uma necessidade não só do consumidor, mas uma atenção
ao planeta, à sustentabilidade, que é também uma grande frente aqui da Danone, e tem me chamado muita atenção como essas indústrias têm movido. Aqui eu reconheço o trabalho que a Cris Rego tem feito ali na GM, por exemplo, que é muito válido. Já trabalhei com a Cris, sou fã dela, então fica aqui também um reconhecimento para o trabalho bacana que ela está fazendo ali também de transformação de portfólio e transformação estrutural de negócio. Então, imagina o desafio que a indústria automobilística tem para transformar a sua oferta e sua proposta de valor para as pessoas é gigante. E aí, acho que tem boas iniciativas ali por trás, apesar do desafio ser gigante. E Marcelo, você acha que. Tô colocando umas perguntas aqui complexas, né? Mas você acha que esse ritmo de mudança que a gente presenciou nos últimos 10, 20 anos, em termos de portfólio de produto, que foi generalizado, né? Foi uma pivotada em N segmentos, houve inclusive pivotadas de portfólio, dada o tamanho da mudança que aconteceu. Você acha que essa mudança daqui para frente, ela tende a se estabilizar e diminuir de ritmo? Quer dizer, a gente viveu uma mudança de patamar ali que passou, que está passando e que vai estabilizar? Ou vamos continuar nesse ritmo de renovação e mudança e ampliação e redução e pivotada que a gente presenciou nessas últimas décadas aí? Qual que é a tua opinião, assim, falando um pouquinho sobre futuro de bens de consumo, futuro de portfólio, né? Uma conversa meio maluca aqui, né? Mas... Sim, não, eu adoro esse tema também, eu adoro todo o trabalho que olha mais para o futuro, então acompanho bastante o trabalho de muitas pessoas, né, que estão estudando isso bem de perto. Primeiro é que o mundo não vai se transformar mais devagar, ele vai se transformar cada vez mais rápido. Isso é dado, né? A gente acreditar que não, e que agora as coisas vão ficar mais tranquilas, que a velocidade de mudança e de transformação vai reduzir, não vai. Ela vai continuar acelerando. Isso para todos os segmentos, todas as indústrias e todos os negócios, porque de fato é algo que vai abalar todo mundo, né? Por outro lado, e aí tem também um lado interessante de se trabalhar com alimentos dentro de bens de consumo, as pessoas não vão deixar de comer e não vão deixar de beber bons produtos ao longo, né, das próximas décadas e gerações. Então tem algo aí também que é importante a gente lembrar e associar, que apesar da transformação tecnológica e disrupção e jeito de interação, consumo, tecnologia está muito, muito, muito acelerado, as pessoas ainda vão precisar das suas necessidades básicas, né? Ainda vão precisar da sua conexão emocional, ainda vão precisar se alimentar, cuidar da sua saúde, claro que de formas diferentes, mais convenientes, mais saudáveis, né? E desde o começo da vida até o final da sua vida, sempre com muita atenção e muita personalização, que eu acho que também é uma outra tendência que vai acontecer muito para esse mercado, mas de fato elas não vão deixar de comer. Então, tem uma aceleração sim, acredito que para bens de consumo também, para alimentos um pouco menor, mas que não vai deixar de se transformar. Então, a velocidade só vai aumentar. Isso, para mim, é claro, e a gente já viu isso, né? Para quem, a nossa geração que viu a internet nascer, né, e olha e fala, putz, a internet nasceu, parece que foi outro dia, né? E olha onde a gente está agora. Então, assim, daqui para frente é uma velocidade cada vez mais crescente. Muito interessante. É uma perspectiva bastante válida em relação a isso e parece fazer sentido de fato, né? Eu sempre me coloco em dúvida, porque às vezes eu fico pensando que, olhando para esse ritmo de transformação que a gente passou, e, e fico às vezes pensando se não foi uma mudança de patamar, né? Mas preciso concordar com você que, ao que tudo indica, o caminho deve ser continuar, acelerar, né? Essa velocidade de mudança, né? É uma revolução. A gente passou por uma revolução. Revolução digital é uma revolução, né? Acho que daqui a algumas décadas a gente vai olhar para trás e entender, a partir do advento da internet ali, década de 90, o que houve nessas décadas, a gente vai falar, gente, foi uma revolução. Ela vai ser marcada como uma revolução, mas outras, para mim, ela ainda não terminou, então está longe de ter terminado, ainda tem muita adoção de tecnologia e evolução de tecnologia que vai acontecer. E outras revoluções vão acontecer cada vez em tempos mais curtos. Acho que é isso que vai acelerar e vai mudar. É diferente da Revolução Industrial, né, que você precisava, de fato, de ativos para transformar e para carregar.
O que a internet e a revolução digital fizeram com a sociedade, para mim, nunca foi visto e, de fato, vai continuar transformando, encurtando o intervalo e aumentando a velocidade dessa transformação. Não faz todo sentido, né? Porque se você se isolar só uma tecnologia, a 5G, né? Ela tem um potencial de disruptar N indústrias, né? Imagina você conseguir fazer lá uma cirurgia sem latência nenhuma, a pessoa que está pilotando o robô está no Japão e você tem lá milésimo de segundos de diferença de resposta entre o que a pessoa clica lá e o que chega aqui, né? Quer dizer, é uma coisa altamente, até maluco de se imaginar, né? Porque ele muda a lógica de muitos segmentos, logística, enfim, cirurgias, né, remotas, enfim, muda N setores, né? Então daí você tem internet das coisas, você tem realidade aumentada, você tem uma série de caixas de potenciais disrupções gigantes de vários segmentos que em algum momento isso vai se desenrolar e aí você de fato ter essas tendência a ter várias ondas de acelerar essas transformações de fato, né? Faz sentido mesmo. E coisas até que a gente viu agora surgindo um pouquinho à frente do seu tempo, como o metaverso, enfim, né, que pareceu um hype. Ah, metaverso, tal, agora ninguém mais está falando, vai falar, e que daqui a pouco vão voltar com uma outra potência, né? Então, se agora a bola da vez é a inteligência artificial, daqui a 6 meses pode ser outra coisa, mas acho que a soma de tudo isso vai transformar e vai continuar transformando a sociedade inteira e todas as indústrias não vão ficar imunes, né? Então vão ter que se adaptar. O meu ponto é, né, de fato, eu espero que daqui a 100 anos, qualquer que seja a revolução, as pessoas continuem consumindo seu iogurte todas as manhãs. E seus ioprós virtuais nas academias do metaverso. O teu treininho em casa. É Agora todo isso. mundo, vamos lá. É isso, os seus avatares. Depois dessa dá pra gente encerrar aqui, que você fez o arco perfeito no conteúdo. Poxa, eu queria um último tema com o Marcelo, Vai lá, se me permite. por favor, claro. Marcelo, claro. abusando do teu tempo aí, mas eu queria satisfazer uma curiosidade. Como é que vocês monitoram, né? Porque as redes sociais são interessantes, né? Tem um monte de perfil de nutricionista, tem um monte de perfil de gente que não é nutricionista, mas sai dando palpite sobre alimentação. E certamente vem muita coisa que é não estimulada, né? Tanto positiva como negativa, né? Da marca, né? Ou das marcas. Como é que vocês monitoram isso? Como é que vocês gerem tanto o positivo e geram mídia espontânea disso? E como é que vocês também gerem os negativos? Como é que vocês organizam isso? Então, para mim voltando lá nos princípios de como as marcas hoje se relacionam com as pessoas e com os consumidores, né, que é uma via de mão dupla. Eu comecei na indústria 20 anos atrás e na prática era uma mensagem mão única, né? Tá aqui minha comunicação, assista, eu tô te interrompendo, aliás, né, e não tô te entretendo, como é a nossa tarefa hoje como marcas, que a gente tem que levar entretenimento e conteúdo de qualidade para as pessoas. Então mudou bastante essa relação. E, de fato, a gente pouco ouvia os feedbacks espontâneos e instantâneos das pessoas. Para mim, é como a gente nem se empolga demais com todos os feedbacks positivos que vêm, e que são muitos, né? De fato, a gente transforma a vida das pessoas, enfim, e nem se desespera com os feedbacks e oportunidades que vão existir. E, pelo contrário, que a gente possa se adaptar, entender, iterar, transformar a nossa oferta, transformar nossos produtos, as nossas marcas, e atender aquela demanda. Então, se as pessoas, e isso a gente fala bastante, é uma máxima também de marketing de bem de consumo, enfim, se a pessoa se preocupou em escrever sobre você, pensando em toda a complexidade de um dia de um ser humano que a gente vive hoje, né, com milhões de impactos e de transformações, é porque de verdade ela se importa com a sua marca, com o seu produto. E se ela se importa com a sua marca, já é uma pessoa muito especial. Eu brinco que em marketing a gente vive muitas vezes numa egotrip, né? Minha marca vai salvar o mundo e eu vou transformar a vida das pessoas, enfim, e tal. E de verdade as pessoas não se importam muito com as nossas marcas. As pessoas estão lá vivendo e consumindo e têm uma preferência, mas elas têm um rol de marcas que estão ali e a gente precisa ter a saliência necessária na cabeça de cada um na hora da compra, na hora da conversão, na hora da experiência. Se a experiência for ruim e a pessoa se importar ao ponto de te ligar para dar um feedback, ou mandar uma DM, ou escrever um post, ou comentar a sua foto no Instagram, não importa o meio, é porque ela precisa ser ouvida. Tá? É isso que eu pratico aqui dentro também com o meu time, com as agências, com os parceiros, enfim, de entender o negativo, de entender o positivo
E não é só uma luta pelo 100% positivo, é ouvir de fato o que está vindo de oportunidade de negativo e agir em cima daquilo. Isso para mim é muito importante. Então é como a gente vai gerenciando, mas para mim é uma relação que ficou muito mais rica do que era há 10, 20 anos atrás, que era uma via e a gente achava que estava no país das maravilhas. Interessantíssimo, interessantíssimo. Marcelo, queria te agradecer muitíssimo aí, em nome da comunidade de vendas e marketing que acompanha a For Sales no geral, né, e os programas que a gente tem. Super bacana a contribuição nesse tema tão emblemático, né? Acho que é tão importante hoje em dia ficar ainda mais claro depois dessa conversa, né? Como os portfólios estão mudando e a gente precisa colocar isso na agenda de vendas e marketing, né? De uma forma mais ampla. Então, muito obrigado mesmo. Não tenho dúvida que você ajudou muita gente aqui com os teus insights, né? Chegamos ao final de mais esse episódio aqui do Raise the Bar. Se você gostou do conteúdo, compartilha com quem possa se interessar. Também se inscreva na playlist do programa, tanto no YouTube quanto ou na sua plataforma de podcast preferida. E por hoje é isso. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todas e todos e até lá.